A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês, irmãos? Chamando aqui mais uma vez para nós meditarmos na nossa leitura diária no livro de Atos dos Apóstolos, onde estamos fazendo esta importante leitura, reflexão, meditação e muito aprendizado com este importante e desbravador livro na vida de nós cristãos. Hoje vamos finalizar o capítulo 18, onde leremos dos versículos 24 a 28. E peço aos irmãos que estejam com a sua Bíblia na mão, para juntos fazermos a nossa leitura conjunta, mas os irmãos também fazerem as suas posteriores consultas. Está escrito assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente que acumulava grande experiência nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus. Ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João, Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga. E assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Então, desejando viajar para Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos solicitando que o recebessem. Quando chegou, ele auxiliou muito aos que pela graça haviam crido, porquanto refutava veementemente os judeus em debates públicos, provando por meio das Escrituras que o Messias é Jesus. Com base nessa palavra, convido os irmãos a meditar com o tema que o cristão deve estar pronto para ensinar e acessível para aprender. Vemos que Lucas relata nesses versículos sobre o surgimento de um homem e a inclusão dele também. Ele sendo um judeu, conhecedor e pregador das Escrituras Sagradas, não um simples fariseu que pregava para o seu bel prazer, mas que pregava apresentando a Jesus Cristo já. Este homem chega a Éfeso e prega com muita sabedoria e eloquência na sinagoga para o povo, como o texto nos diz. Mas no meio desse povo haviam 2 discípulos que foram discipulados por Paulo e com propósito de evangelizar em todas as regiões que fossem direcionados e também a todos ao qual eles fossem direcionados, não importa se conhecedor ou se aprendiz, mas todos deveriam ouvir desses missionários a santa e poderosa palavra de Deus, o Evangelho da Graça, que é a palavra de Deus para a conversão de todo aquele que crê. E este homem creu. Vimos que ele um homem conhecedor, eloquente, cheio de sabedoria, mas que foi apresentado no caminho do Senhor antes de conhecê-los e já pregava do Senhor. Então, já um consagrado cristão que estava ensinando tudo aquilo que pela fé recebeu. Vimos também que este casal de missionário, com muita atenção, ouvem a palavra do irmão e com sabedoria e já maduros na fé do Evangelho, nota que a pregação deste homem, Apolo, é verdadeira, mas ainda faltava algo. E este algo é a missão deles, apresentar para ele e para todos, independente do conhecimento ou da posição social de quem precisa ouvir. O fato é que nós precisamos dessa direção. E a palavra nos dá essa direção. E eles pregam para Apolo o Evangelho do Cristo ressurreto, esse que ainda não tinha este conhecimento. Apolo não torce o nariz ao ouvir os irmãos. A palavra diz que ele estava ensinando com eloquência e com muita sabedoria e com muita ousadia nas sinagogas. Mas ele também estava pronto para ouvir aquilo que ainda não tinha ouvido, mas que era direto do Senhor. E ele não rejeita, não somente isso,
mas ele crê nesta palavra, nesta junção, nesta comunhão, e ele aí junta o seu conhecimento agora com o que é mais importante e necessário para seguirmos o nosso chamado. Ele junta e conhece a graça. A palavra diz: crescemos na graça e no conhecimento, e esse homem agora junta esses dois elos, e ninguém mais o segura. E ele segue anunciando a palavra, mas agora com a pedra angular como centro de sua pregação. E também para o caminho da salvação, não somente para a sua salvação, mas de todos que, assim como ele, crê e aceitar a sua palavra. E ele como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele quem? O Verbo que se fez carne, o nosso Salvador Jesus Cristo. Ei, você, ainda não reconheceu a Cristo como Salvador da sua vida? Não, ainda há tempo, porque hora ou outra Ele virá, e Ele virá para buscar a sua igreja, não a física, mas a espiritual, que é que fisicamente creu, acreditou e agora está ensinando e pronto para cada dia mais aprender da sua palavra. Pois veja que Apolo, ele era um homem eloquente, conhecedor, e já pregava Jesus, ele já apresentava Jesus, mas Apolo representa para nós nesta jornada da fé, que ele cumpriu o que Jesus disse aos ouvintes daquele tempo, deste tempo e até a sua vinda. E também para os seguidores ou meros espectadores que lá estavam, quando ele também disse para os espectadores, seguidores e ouvintes, lá em Mateus 10, 32, 33. É exatamente o que Apolo faz agora. E o que ele faz? Ele cumpre, ele creu, e ele ouviu, e aí ele aprendeu, e aí ele passou a ensinar, e quando ele passa a ensinar também, ele passa a aprender. Aprender de mim, o Senhor disse. E aí o que o Senhor diz em Mateus 10, 32, 33? Que Apolo passa a praticar e também pregar em todos os lugares onde ele vai. E o que ele diz? Ele recebe essa palavra e o Senhor nos ensina em Mateus 10, 32, 33. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declararei diante de meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Esse foi Apolo. Esse ainda é Cristo. Esses somos nós que estamos aqui hoje, que o confessamos como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador de nossas vidas. É este que nos deu essa condição, é este que nos deu essa palavra. Confessar diante dos homens, que eu confessarei diante de meu Pai. Entretanto, tem aqueles fariseus, saduceus, os judeus que ainda não creram, é aqueles gentios que ainda não creem, os ímpios que ainda não tiveram esse contato e precisam ter para a sua salvação, que é a salvação individual. Nós precisamos declarar: Senhor, eu te reconheço como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e assim me ensina a caminhar conforme as tuas veredas. Vamos repetir isso, irmãos, porque isso abre portas onde não há portas e fecha todas as portas que estão querendo nos atrapalhar, nos atrasar e nos tirar da presença e do caminho do Senhor. Se você ainda não repetiu, se você ainda não falou, então repita. É de coração isso. Faça em espírito, faça em voz alta, faça em público, mas faça, porque a hora é essa, e a hora do Senhor pode ser também essa. Então, reconheça Jesus como seu Salvador. Desta forma: Senhor, eu te reconheço como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me ensina a caminhar como as tuas veredas, para que os meus caminhos sigam a tua vontade. Receba essa palavra no seu coração. Se reconheça Jesus como seu Salvador, e Ele virá para buscar todo aquele que virá morar na eterna morada, como Ele nos prometeu em João 14. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.